Olá! No episódio de hoje nós vamos falar sobre as 13 desvantagens de se viver na estrada em um motorhome. Quer saber mais? Então vem com a gente! Então, no episódio anterior a gente falou das vantagens de se viver na estrada em um motorhome, né? Mas como tudo na vida, nem tudo são flores, né? Muita gente chega para nós dizendo, esse é o nosso sonho de viver na estrada, né? Mas provavelmente não saibam de algumas das desvantagens que é viver dessa forma, né? A gente fez uma lista aqui, né, para falar sobre isso, né, para alertar, para a pessoa não entrar achando que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Como a gente falou no outro vídeo anterior, tem muitas vantagens, mas tem que se ligar nisso que eu vou falar aqui, né? Não é para todo mundo viver dessa forma, né? Você tem que abdicar de muita coisa e é o que a gente vai falar agora. Então, item número 1. A água não é que nem numa casa, que você vai abrir a torneira e vai ter água infinitamente para você lavar louça, para você tomar banho, para tudo. A água é finita no motorhome. Alguns motorhomes têm mais água, outros têm menos, né? Mas, de qualquer forma, um momento ela acaba. Ela não vai durar para sempre, você vai abrir a torneira para sempre e vai sair água ali. Nós temos 100 litros, na Kombi tinha 40 litros, a gente conhece amigos que têm 200, 300 litros, mas no momento ela acaba, né? Então, você tem que achar um ponto depois que ela acaba para abastecer. Você, né, se tiver numa viagem assim mais lenta ou mais rápida, você vai mudar de local, né? Se você mudar de local, você vai ter que nesse novo local achar onde que é essa fonte d'água, né? A gente usa um aplicativo chamado iOverlander, que muitos viajantes usam, que indica ali alguns pontos de água, mas tem alguns locais que não indica em nenhum lugar. Por exemplo, a gente estava em Porto Seguro e nenhum dos locais dos aplicativos do iOverlander dizia que tinha água. Então a gente não sabia onde abastecer. A gente só descobriu depois de algumas semanas que a gente foi para um camping e lá o pessoal do camping sabia uma fonte que nos informou. Mas então, às vezes não é um processo muito fácil, né? A gente já abasteceu a água em posto de combustível, na casa de amigos, né? Que a gente tem amigos no Brasil todo, então isso aí facilita bastante também, né? Mas não é um processo muitas vezes fácil, né, de se encontrar. Em Guarapari, quando a gente estava viajando de Kombi, os bombeiros não quiseram nos dar água, o posto de gasolina não quis dar água, né? Quem nos salvou foram os amigos de lá, que indicaram outros amigos que eram apoiadores, tal, de viajantes, para a gente conseguir água. Senão, às vezes, tu fica na situação de tipo, o que eu faço? Né? Então, isso não é nada legal, porque a água é imprescindível para tudo, né? Então, é isso. Dificuldade número 2. As chuvas. A chuva, ela é um desafio em diversos sentidos, né? Primeiro que você vai ter que ficar dentro do motorhome, né? E não vai ter o que fazer, vai ficar ali dentro. Se você tiver um toldo ainda pode ficar no toldo, mas nós nem toldo temos. A gente tem a bebezinha, Sabrina, de 2 anos e 4 meses, que a frase preferida dela é rua, rua, brincar. Quando está chovendo, não tem o que fazer. Temos que inventar o que fazer dentro do motorhome. Nosso motorhome é pequeno, não tem muito espaço para circular. Basicamente tem que ficar em cima da cama ou ali no nosso sofazinho. Não tem como andar de um lado para o outro. E a outra questão da chuva são as roupas, né? Que não seca, tu não pode lavar, não tem onde pendurar porque está chovendo, não dá para botar nem na rua, né? Um detalhe que a maioria dessas dificuldades eu estou falando para gente que vive de uma forma que fica pouco tempo em camping e mais tempo na rua, né? Então quem fica em camping, talvez algumas dessas desvantagens aqui não seja aplicado, né? Como a água, se você vai no camping, a água tá ali, tá fácil, é só, vai ter uma torneira, você pluga e pega a sua água, né? A chuva também não tem o que fazer, se você tá em camping ou tá na rua, vai pegar igual, não vai dar para lavar roupa, vai ter que ficar dentro do motorhome, a não ser que tenha um camping com uma área de lazer ali que você possa ficar. Mas eu confesso que eu nunca fiquei num camping com área de lazer, só uma cozinha assim, tal, mas área de lazer não.
Terceira e outra grande desvantagem, também relacionada à chuva, né, é em função da energia, né? Nós temos energia solar aqui no nosso motorhome, que a gente depende do sol. Então, se tiver vários dias chovendo, não vai carregar nossa bateria e a gente provavelmente vai ter problemas com energia. Esse fator é um fato que quem está em camping não abala tanto, em função de que lá você vai ter a eletricidade da tomada para ligar, para carregar sua bateria, para ligar seu frigobar, se for quadrivolts, né? No nosso caso, o nosso é quadrivolts. Mas isso, para quem está na rua, é uma desvantagem bem grande, né? Ficar sem energia, principalmente porque você vai ter que desligar alguma coisa, né? Se você não conseguir uma tomada, que às vezes também não é um processo fácil, né? Ah, vou conseguir uma tomada na rua. Não tem, né? Nesse aplicativo iOverlander também tem muitos locais que indicam, né, onde que tem energia e tal. Normalmente a gente não liga nada externo, nunca, né? Às vezes que precisou, a gente desligou o frigobar, que é o que mais consome, né? Então, para o resto ali, para o climatizador, para a luz e para a bombinha d'água dar conta, a gente desliga o frigobar de noite. Se no outro dia já tem sol, a gente liga de novo, né? E normalmente de noite não estraga as coisas assim, porque está mais fresquinho e está tudo certo. Mas é um desafio muito grande também, né? A questão da energia. Desafio número 4, conseguir dormir. Sim, principalmente para você que tem o sono leve, assim como eu tenho, muitas vezes é um desafio conseguir dormir. Porque tem muito barulho. Mesmo em postos de combustível, que é mais seguro, né? Os caminhoneiros saem cedo para sair viajar, então já tem conversa, já tem caminhão sendo ligado. Às vezes, alguns locais tem música até tarde, né? Que alguém chega com o carro e põe a sua música ali, né? Com uma total falta de respeito com todo mundo, na verdade, né? Porque ali tem, principalmente para os caminhoneiros, né? Que vão levantar cedo para sair trabalhando, né? E na rua muitas vezes também, né? A gente agora trabalhando com vendas, a gente procura locais mais movimentados para ficar, né? E às vezes, para estar nesses locais movimentados, você não pode sair da vaga, né? Porque se você sair, você não consegue estacionar de novo. Então às vezes a gente fica alguns dias no mesmo local para aproveitar, né? Provavelmente nos finais de semana, né? Ali em Guarapari acontecia muito nisso, né? Na Praia das Castanheiras, pois o estacionamento é muito pequenininho na frente da praia, né, nos domingos. E aí tem a galera da noite, que fica com som até tarde, né, no calçadão, e às vezes de manhã cedo já está o pessoal praticando algum esporte, ou o pessoal da limpeza, né, fazendo a limpeza do local, que daí já está falando e eu já acordo, né? Então tem vezes que às 2 da manhã tem função de barulho e às 5 da manhã já tem função de barulho de novo. Então não é um processo muito fácil. A Karine não escuta muito, ela tem o sono mais pesado. Seguido eu pergunto, ah, e aí, tu escutou tal coisa? Não vi nada. Então isso realmente é uma situação mais para quem tem um sono leve. Teve alguns casos, principalmente aqui no Nordeste, né, de a gente está dormindo em algum local, né? Aconteceu um caso em Trancoso, quando a gente estava de Kombi na Praia dos Nativos, que é um cantinho muito legal, na beira da praia, né? A gente estava dormindo ali, estava super bom. E às 2 da manhã chegou 2 ou 3 carros com som, com várias pessoas, com bebida. E a gente esperou ali, meia hora, vai passar, 1 hora, vai passar, não passou. Tive que ligar a Kombi e tocar para outro local, né? Só que daí toda nessa função eu já perco o sono, já fico mais 2 horas acordado sem conseguir dormir, né? Mas enfim, né? É isso, é uma coisa que, novamente, quem está no camping provavelmente não vai passar, né? Porque normalmente os campings têm regra de silêncio das 10 da noite às 7 da manhã, né? E é isso. Item número 5, né? Desvantagem de se viver na estrada. Essa, na verdade, é uma desvantagem, na verdade, de uma forma geral aos viajantes, né? Não só de motorhome como de outros tipos, mas são as estradas ruins, né? Existem muitas estradas boas no Brasil, mas
existe muita estrada ruim, tanto de asfalto quanto estrada de chão. Então, como a gente não conhece muito, né, apesar de já estar aí viajando pelo Brasil há mais de 2 anos, o Brasil é muito grande, tem lugares que a gente só passou uma vez ou nenhuma vez, dependendo da rota que a gente passou, foi por um lado, foi por outro. A gente não conhece, então a gente vai muito pelo Google Maps, né? E o Google Maps, ele dá o menor caminho, e ele não dá o melhor, ele dá o menor. Porque muitas vezes ele nos meteu numas furadas de quilômetros e mais quilômetros de estrada de chão bem ruim, assim. Então isso aí é ruim porque a gente está com a casa junto, então vai soltando tudo ali dentro, dá problema nos pneus, nos amortecedores, dá problema no decorrer do tempo de uma forma geral, né? Então isso aí é bem ruim, assim, né? É uma desvantagem que eu vejo bem grande, porque vai te dando mais gastos, né? Tu vai levar mais tempo para chegar no local que tu quer, apesar de a gente não ter pressa para chegar, mas às vezes chega a dar uma agonia. A gente já pegou a estrada de chão que parece que não chega nunca no asfalto, de tão grande que era, né? Quilômetros, 10, 20, 30 quilômetros de estrada de chão. Então essa é uma desvantagem bem grande. Desvantagem número 6, que a gente está vivendo bastante agora aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina, que é a internet. Nós temos o modem da Vivo, temos o celular da Vivo, temos o plano da Vivo nos nossos celulares, e aqui não pega Vivo, nenhuma, zero. A cidade tem alguns pontos de internet gratuita até, né? Mas aqui, especificamente nesse local que a gente está, que a gente já mostrou outros vídeos, que é o balneário da cidade, não pega nem o Wi-Fi da cidade, nem os nossos celulares. Então, aqui a gente fica totalmente incomunicável, né? Porque não pega nada. E eu acredito que independente do chip que você tiver, eu tenho o da Claro, mas daí o da Claro vai pegar em algumas regiões e não vai pegar em outras, entendeu? A não ser que você tenha um da Claro, um da TIM, um da Vivo e sei lá de qual outra, para cada local você colocar uma internet diferente, você não vai ter internet em alguns locais. Isso para nós que trabalhamos com as redes sociais é bem ruim, porque às vezes a gente não consegue colocar os vídeos, às vezes é muito lento, a gente tem que estar à procura do Wi-Fi, a gente paga, né, pelos planos, mais de R$200 no total, quase 300, somando o meu celular, o celular da Karine e o modem, e muitas vezes a gente não tem para usar, né, porque não pega em determinado local. Outro problema muito grande em relação a isso, que durante os nossos deslocamentos, né, a gente coloca um desenho para a Sabrina, algum filminho, alguma coisa para ela se distrair e ficar na cadeirinha com o cinto, que normalmente, se não tem uma distração, ela não quer ficar. E aí a gente não consegue, porque no meio do caminho, nas estradas, acaba a internet. Então, isso é um desafio muito grande. O que a gente faz é baixar alguns desenhos, né, no Netflix, ou baixar do YouTube de uma forma offline, para poder colocar durante as viagens, ou quando não tem internet, né? Aqui, por exemplo, a Karine estava com ela ali, olhando uns desenhos baixados, porque aqui não tem como acessar o YouTube ou qualquer outro meio que exija a internet. Então esse é um desafio muito grande na vida dos viajantes. 7º ponto, que é um grande desafio, é local para descartar o porta-pote. Porta-pote, para quem não sabe, é um vasinho químico que a gente vai utilizando, e ali a cada 3 ou 4 dias tem que se achar um banheiro público para descartar, né? Então o processo normalmente é rápido, tu descarta, lava e tá pronto para usar de novo. Só que em muitos lugares não tem um banheiro público gratuito para tu descartar teu porta-pote, né? A gente, de novo, usa muito postos de combustível, casa de amigos, né? E locais públicos. Aqui, nesse ponto onde a gente está, justamente a gente veio para cá hoje para limpar o nosso porta-pote, que aqui no balneário tem um banheirinho público, né? Mas muitos locais não tem, né? E aí, como que faz? Né? O porta-pote vai enchendo, ele tem um limite de capacidade, o nosso é de 20 litros, mas tem uns de 10, e aí uma situação super difícil,
porque quando ele encher, tu tem que descartar e não tem o que fazer. Então é um baita desafio aí para os viajantes, né? Desafio número 8, lavar e secar roupa, né? Como a gente não tem uma lavadora aqui no nosso motorhome, a gente tem que lavar na mão, né? E pendurar de uma forma discreta, ou dentro do motorhome, ou na porta ali, de uma forma discreta, para não montar varal na rua, né? E gerar transtorno aí visual para o local e tal, enfim, né? Não te instalar de uma forma que parece que tu está na tua casa porque a gente está na rua, né? Essa é uma desvantagem porque quem fica mais em camping não tem, né? Daí no camping já tem os espaços para pendurar roupa, tu já está entre outros viajantes, então é mais tranquilo para isso, né? Mas é uma desvantagem. A gente já viu viajantes que têm lavadora nos seus motorhomes e que na rua tem um problema. Por quê? Porque não tem bateria suficiente, né, nem placa solar suficiente para gerar energia para tu poder lavar roupa na rua, né? E também normalmente não tem onde secar, né? Então realmente a questão da roupa é um desafio bem grande. Nós com uma bebê ainda, né, bebê / criança que suja muita roupa, né? Hoje de manhã a gente colocou uma roupinha nela, ela foi tomar um leite, derramou o leite tudo e ficou 2 minutos a roupa, tira, bota para lavar. E aí às vezes vai acumulando, né? Aqui, né, na Chapada, nessa época tem feito dias muito nublados, né? Então agora aqui abriu um solzinho e já nublou de novo. A gente até lavou umas roupinhas aqui, mas eu não sei se vai secar. E aí já vira aquilo de ficar úmida de noite e aí, enfim, já fica às vezes com cheiro ruim. E daí se bobear tem que lavar de novo, né? Então grande desvantagem a questão da lavagem da roupa. 9ª desvantagem, achar serviços, né? Ó, tem mais uma desvantagem aqui que são as moscas, mas vamos lá. 9ª desvantagem é achar serviços e produtos em locais que você nunca teve, né? Por exemplo, a gente já passou por muitas situações, né? Tanto no conserto da Kombi, no conserto da van, né? Achar mecânico, às vezes achar um supermercado certo, né? Que aconteceu uma vez em Goiás lá, que a gente estava chegando na cidade, né? Ia visitar uma amiga, né? Inscrita do canal, a Grazi. E aí a gente passou no supermercadinho, botou no Google Maps supermercado, nunca tínhamos estado lá, e foi no primeiro supermercado que apareceu. Quando a gente chegou na casa dela, ela disse: ó, vocês foram no supermercado mais caro da cidade. Então essa é uma desvantagem gigante, porque a gente não conhece os locais normalmente, né? A não sei que a gente já tenha ido ou ficado mais tempo, né? Mas locais novos que a gente nunca teve, até a gente se habituar e saber, ó, tem a feirinha quarta-feira que compra legumes mais barato, tem o supermercado tal que é mais barato. É difícil, leva um tempo, né? Para você conseguir pegar essas dicas, né? Conhecer pessoas e ir pegando essas dicas que no começo você não tem, né? Conseguir serviços, por exemplo. Agora o frigobar estragou ali em Porto Seguro, eu procurei no mínimo umas 10 pessoas para tentar consertar e não achei. As pessoas não trabalhavam com frigobar 12 volts, né, do motorhome e tal, e não rolou, né? Na Chapada dos Guimarães, quando a gente estava de Kombi, eu tive que procurar 7 mecânicos para algum querer meter a mão. Então você não está na sua zona de conforto, que você sabe que eu vou ali no meu mecânico, que já é de confiança, eu vou ali comprar tal coisa, eu vou ali no supermercado tal, que eu já sei onde tem as coisas, né? Então, é uma desvantagem porque você tem que estar sempre atrás, né? Principalmente se você se desloca mais rápido, né? Nós agora, na nossa viagem, a gente está se deslocando mais devagar, até em função disso, né? Daí não se torna tão desvantagem. A gente já vai conhecendo mais os locais, já vai sabendo onde ir, onde comprar, né? Onde conseguir os serviços, e vai ficando mais fácil. Se você fica uma semana em cada local, até você achar onde é que é as coisas que você precisa, você já está mudando de endereço e já tem que começar a achar tudo de novo. Então é uma desvantagem bem grande aí essa de localizar produtos e serviços que você queira, né? Então a 10ª desvantagem, né, e desafio é se organizar dentro do motorhome com tão pouco espaço, né? De Kombi era pior ainda, a nossa van é pequena
melhorou um pouco, mas ainda assim agora que a gente tem a nossa empresa junto, tem a Sabrininha que tem mais roupa, tem brinquedo, a gente tem a nossa cachorrinha Luma que está ali ainda. Então são muitas coisas, né? É uma vida toda, uma empresa, um bebê e um cachorro dentro de 7 metros quadrados. Então normalmente isso dá uma certa confusão. Por exemplo, a gente tem um gavetão das panelas. Vai uma por cima da outra. Quando você quer uma panela que está lá no fundo, você tem que tirar todas as panelas de cima para conseguir pegar de baixo. Isso se for uma vez, duas, ok. Mas todo dia começa a gerar um certo estresse, né? E não é só as panelas, daí você vai pegar dentro do armário de comidas também, daí ele é mais fundo, você tem que tirar as coisas de dentro para pegar o que está lá no fundo. Enfim, as roupas que às vezes não cabem na gaveta porque começa a aumentar o número de roupas. Agora que a gente está aqui em uma região mais fria, que a gente tirou as roupas do armário, fica meio caótico em função de que de dia é calor e de noite é mais friozinho, então tem roupa de todos os tipos espalhados pelo motorhome. Tá de camiseta, bota uma blusa um pouquinho mais quente, de noite já tem que botar uma blusa mais quente ainda, então tem que estar tudo meia mão, tem que estar tirando e tem que estar colocando. Então a questão do desapego ela tem que ser muito grande, né, para solucionar isso. A gente é bastante minimalista, né, de ter poucas roupas, de ter poucos itens. O item que a gente não está usando a gente tem que desapegar e tem que doar. Esses dias a gente recebeu de amigos que tinham feito essa limpeza na van deles, que foi uma frigideira. Não deu para ficar, a gente já doou ela, não dá para ter apego, não está usando, está mais atrapalhando do que está usando. Tem que desapegar e ela tem que partir, porque senão começa a gerar muito mais estresse, né, do que o objeto te proporciona. Item número 11, nós não temos endereço. Então, para entregar alguma coisa que a gente quer, a gente ou tem que buscar numa transportadora, ou tem que fazer amizade com alguém e pedir para usar o endereço dela para entregar as coisas, né? A transportadora, ou tu ir buscar no Mercado Livre, não são em todas as cidades que tem. Aqui, por exemplo, em Mucugê, não tem a nossa transportadora que a gente usa normalmente, que é a Gedlog, tanto para os produtos que a Karine produz, os sabonetes, né, quanto itens que a gente quer para nós, comprados na internet. A gente não tem onde mandar entregar, não dá para mandar entregar aqui não tem endereço, né, não tem um número, não tem nenhuma rua. Tá, tem estrada, mas não tem um número aqui, né? Então, e outra, a gente não tá aqui, a gente fica um pouco aqui, vai para ali, vai para lá, a gente não fica só num local. Então é um desafio muito grande sempre, né? Porque a gente não fica só em local. Então aqui a gente já fez amizade ali com o Roberto, que tem uma loja de produtos de aventura. Então a gente está enviando as coisas por ali. Mas no momento que a gente sair daqui, a gente já não tem mais onde mandar entregar, né? A não ser que seja num amigo mais para frente, em outra cidade que a gente vai passar, tem que estar buscando isso. Então esse é mais um desafio de quem vive na estrada em um motorhome. 12º desafio e dificuldade. A gente tem uma convivência extrema aqui, eu e a Karine e a Sabrina. Tipo, quase que 24 horas por dia. Em alguns momentos um sai, o outro sai, mas ela é muito intensa. E essa convivência muito intensa, ela é desafiadora no quesito que qualquer detalhezinho começa a virar um turbilhão, uma tempestade, né? Porque às vezes a gente não tem o tempo de respirar sozinho. Até a gente já fez várias vezes, ó, sai para caminhar, sai para correr, vai fazer tuas coisas, eu vou fazer as minhas. Mas às vezes a gente não tem nem tempo disso, né? A gente está em função da Sabrina, em função da produção dos nossos produtos, e não dá tempo de fazer, de estar sozinho. Então esse é um desafio muito grande que pode gerar estresse. E como último grande desafio e dificuldade, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, né, de crises financeiras e pós-pandêmicas aí, né, é manter o orçamento em dia, né? As pessoas talvez tenham a ilusão de que a gente está vivendo na estrada, a gente tem dinheiro de sobra, que está tudo certo, que está tudo bem, e muitas vezes está meio apertado, né? Porque
as coisas subiram, a inflação está alta, o diesel subiu, as coisas do supermercado subiram e às vezes a gente não está vendendo tão bem nossos produtos. Nós temos várias fontes de renda, mas às vezes mesmo assim não dá conta. A gente tem o aluguel do apartamento da Karine lá em Porto Alegre, a gente tem juros de investimento, que com a pandemia deu uma afetada boa, nossos juros de investimentos. A gente tem o canal no YouTube que a gente recebe de vez em quando, a gente não recebe todo mês ainda. A gente espera que um dia a gente consiga estar recebendo todo mês, né? Inclusive contamos com a ajuda de vocês aí, para sempre assistir nossos vídeos até o final, deixar comentário, compartilhar com os amigos, deixar um like, né? Isso aí vai nos ajudar e a gente conseguir manter essa sustentabilidade. A gente tem visto muitos viajantes desistindo de estar na estrada em função disso, né? De não conseguir manter o orçamento em dia, daqui a pouco entrar em dívidas e não conseguir pagar, né? Tá gastando mais do que entra. Então esse é um desafio gigante aí para os momentos atuais, né? Conseguir se manter sustentável financeiramente, né? Vivendo na estrada. Não dá para ter a mentalidade de que está de férias, né? Se você tiver essa mentalidade, rapidamente você vai voltar para sua casa e não vai conseguir viver na estrada. Se continuar numa mentalidade de vou ir em restaurante todo dia, vou beber bebida alcoólica todo dia, vou passear todo dia como se estivesse de férias, isso não vai dar certo e você vai voltar rapidinho para sua casa. Então era isso, esse é um vídeo que não é um vídeo de reclamação, é um vídeo para mostrar para você a real mesmo, né, de como é as situações de se viver na estrada, os desafios e as dificuldades, né? A gente falou no vídeo anterior das vantagens. Para quem não viu, eu vou deixar na tela final aqui desse vídeo as vantagens de se viver na estrada, que também são muitas, né? Mas era isso. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Compartilha aí com seu amigo que pretende viver na estrada, né? Para ele saber que não são só flores, né? Que tem alguns detalhes aí, dependendo do seu estilo de viagem. Como eu disse, se ficar em camping vai ser um pouco menos algumas coisas e um pouco mais outras. Mas se você ficar como o nosso estilo, que é viver mais na rua do que em camping, são esses desafios para você saber. Certo? Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. Tchau!